Bem-vindos e bem-vindas à última parte de nossa aula. Vamos continuar. Então a gente parou aqui na questão do surdo e agora a gente vai falar um pouco da questão das pessoas com cegueira, tá? Então a primeira coisa, né, que quando a gente fala em alguém cego, a gente precisa verificar o campo visual da pessoa, se ela consegue enxergar uma grande área, né? Ou se não, se é uma área limitada. E a acuidade visual, às vezes a pessoa tem dificuldade de chegar de longe, de perto. Então é a partir desses dois parâmetros que a gente consegue definir se alguém é cego ou não. Assim como a surdez, a cegueira pode ser parcial ou total, tá bom? Assim como as outras deficiências físicas, né? Mesmo a surdez também, ela pode ser hereditária, pode ser congênita, tem a ver com a geração no útero da mãe, né? Ou adquirida durante a vida, assim como a surdez também, tá? Algumas doenças que acabam causando cegueira é o glaucoma, a catarata, entre outras causas mais, ok? Como é que está a questão, né? Algumas conquistas que os cegos conseguiram a partir da esfera da educação. Então, só para poder comparar, o surdo vai ter a primeira experiência educacional aqui no Ocidente no século XVI, né? Então, lá para 1500 e bolinha, né? Já o cego, as pessoas com cegueira, só vão ter essa mesma conquista no século XVIII, tá? Pouco antes da Revolução Francesa, em 1784. Então reparem que há um delay aí, né? Bastante grande, tá? E qual era a sacada? A ideia era ensinar o surdo a ler, já que ele não conseguia ver, por meio de letras, as letras que nós conhecemos mesmo, tá? Mas letras em alto relevo e com tamanhos maiores. Então colocava essas letras com tamanho maiores, em alto relevo, e o surdo ia aprendendo a ler por meio do tato, tá? E o que acontece, né? Tem um rapaz no meio militar que acaba criando um sistema de bolinhas, né? Que você consegue ler por meio de pontos. Era uma forma dos militares lerem durante a noite as informações sem precisar acender uma luz. Porque se você tivesse que acender uma luz, uma fogueira, alguma coisa, você poderia chamar a atenção. Quando eu falo luz é fogueira, né? Nessa época não tinha luz elétrica ainda. Enfim, você acabava chamando a atenção do inimigo. Então teve um grupo de pessoas que acaba criando, né, um sisteminha de pontos. E o Braille, ele acaba conhecendo esse sistema e ele cria, né, ele adapta aquele sistema para o universo das pessoas cegas. E aí ele acaba criando o código Braille, né, a linguagem que o cego usa para poder ler, tá? Então, coisas escritas em Braille vem desde o século XIX. E é uma forma do cego adquirir uma autonomia, né? Ok? E no Brasil? No Brasil temos um autor de algumas obras, né? A gente tem alguns livros dele, Álvares de Azevedo. Ele foi o cego de nascença. E como ele, aqui deixa eu já corrigir, é estudar e não estudar. Aproveitar que eu já percebi o erro. E como ele era uma pessoa abastada, que nasceu numa família rica, a família dele manda ele para a França, onde havia algumas pessoas que haviam desenvolvido métodos de estudo para pessoas com cegueira, né? E ele acaba conhecendo esses métodos, acaba sendo educado por meio desses métodos, né? E com 16 anos ele volta ao Brasil e vira o defensor ferrenho da educação dos cegos no Brasil, né? Nesse período, quem estava aqui, se não me engano, já era o Dom Pedro II. E o Dom Pedro II ele acaba abraçando a ideia dele, né? E 4 anos depois ele cria o Instituto Imperial para Meninos Cegos. Reparem que a palavra é meninos, porque a educação nesta época era muito focada nos homens, né? Não tinha muito essa ideia de educação para homens e mulheres como nós temos hoje, tá? E um comentário também, né? Ele não chegou a ver esse instituto ser formado, porque ele morre 6 meses antes. Ele morre muito jovem, com 20 anos. Mas ele acaba tendo essa história grafada em nosso território nacional, porque ele foi o primeiro professor de alguém cego aqui no país, e ele foi o cara que batalhou para se criar esse instituto, que hoje, no decorrer do tempo que fechou, reabriu, hoje ainda está aberto, né, graças a Deus, e mudou o nome dele. Em vez de ser Instituto Imperial, virou Instituto Benjamin Constant. Benjamin Constant foi o terceiro diretor do Instituto Imperial. Aqui eu encerro essa aula, tem mais um pequeno questionário, gente, e até a próxima.